Ah, e aí? Então, pra quem segue o Instagram do canal já deve ter notado que nos últimos dias eu vim postando alguns teasers / enigmas de um vídeo que, se tudo tivesse dado certo, seria postado hoje. Mas o universo é um comediante sem talento que acha que todas as piadas devem envolver alguém tendo que sofrer, que no caso, esse alguém somos nós aqui do canal. Em resumo, tudo deu errado e agora esse vídeo tudo deu errado e agora esse vídeo vai ter que atrasar um pouquinho, ok? Segue a gente no Instagram para ver dicas sobre o que se trata o vídeo seguinte e não esquece de dar uma olhadinha no canal do Henrico, que é um grande parceiro e tem feito um ótimo trabalho mesmo com os poucos recursos que ele tem à disposição. Enfim, recados dados e reclamações feitas, vamos direto para o nosso tapa-buracos, vídeo de hoje. Bom, lembra daquele vídeo onde eu digo que o YouTube e a internet no geral são duas fontes de informação e entretenimento, onde tu pode encontrar absolutamente qualquer coisa? Então, eu não tava brincando. Um canal no YouTube chamado Robert Helpman levou esse conceito até as últimas consequências, filmando seu dia a dia com um corpo. É sério, isso aqui com certeza não é um helicóptero embrulhado para presente. O canal foi criado no dia 12 de julho de 2015, e desde então o dono postou apenas 12 vídeos, todos seguindo o que parece ser algum tipo de vlog sobre o dia a dia dele cuidando da Daisy, que é o possível corpo coberto com um saco plástico. Aliás, antes da gente começar a falar sobre essa história esquisitíssima, é bom avisar que não existe a mínima possibilidade da Daisy ser um cadáver de verdade. Quer dizer, isso vai ficar mais claro à medida que a gente for prosseguindo, mas não. A Daisy não é um cadáver, ok? Bom, vamos começar de uma vez. No decorrer dos vídeos a gente acaba se deparando com algumas imagens com letras aleatórias, como se cada tela representasse uma peça de um quebra-cabeças, que se for montado corretamente forma um pequeno poema. Existia uma moça com pele e ossos. Claro, tal moça nunca foi conhecida. Aconteceu em um certo dia. Essa moça foi à igreja para orar. Quando ela chegou no degrau da igreja, ela decidiu descansar um pouco. Quando ela chegou no jardim da igreja, ali os sinos eram muito barulhentos. Quando ela chegou na porta da igreja, ela parou para descansar um pouco mais. Quando ela entrou na igreja, o pároco pregou contra o orgulho e o pecado. Olhando para cima e para baixo, ela viu um homem morto no chão. E pelo seu nariz e seu queixo, os vermes rastejavam para fora, os vermes rastejavam para dentro. Ela foi até o pároco e disse: "Eu serei assim quando morrer." "Sim, vai sim," disse o pároco. "Você vai ser quando morrer." Alguns canais e fontes de onde eu tirei a inspiração para fazer esse vídeo costumam acreditar esse poema como se tivesse sido escrito durante os anos de 1700, mas eu não encontrei absolutamente nada sobre isso. Na realidade, o que eu encontrei foi o fato de que o tal poema, na realidade, faz parte da coletânea de contos de terror do livro Histórias Assustadoras para se Contar no Escuro, de 1981, que por si só foi inspirado em outras duas músicas de 1941 e 1949. There was a lady all skin and bone, and such a lady you've never known. O poema conta a história de uma mulher que, ao estar distraída com as ameaças da vida espiritual, como cometeu o pecado do orgulho por causa da sua beleza, acaba ficando chocada ao se deparar com a mortalidade iminente, após se deparar com um cadáver em decomposição que por algum motivo estava no chão da igreja. Bom, pode não ser uma explicação direta sobre como a Daisy chegou ao estado em que se encontra, mas algumas dicas são inevitáveis, como por exemplo, o fato de que em um certo momento da música é dito que a moça parou para descansar no jardim da igreja. E bom, um jardim tem flores. E Daisy em inglês significa margarida, que por coincidência é uma flor. Sei lá, talvez seja pelo em ovo, mas pra mim faz todo sentido. E isso sem contar o fato de que nos Estados Unidos existe um termo conhecido como pushing daisies, ou empurrar margaridas, que geralmente é usado de forma sarcástica para se referir a algo que vai te matar. Assim fica estabelecido isso. Daisy é sim um cadáver, muito provavelmente de uma mulher, e que é muito provável que o corpo propriamente dito não se chamava Daisy quando ela estava viva, mas sim que ela tenha ganhado esse apelido do próprio assassino por algum tipo de feitiço, sei lá. Por falar em assassino, um homem mascarado aparece em alguns vídeos, começando pelo que se chama Daisy Playing, onde a gente vê ele se aproximar da forma mais bizarra possível e... bem...
Mas o curioso é que eu realmente não acredito que esse cara esteja trabalhando sozinho na criação desses vídeos. Porque se a gente der uma olhadinha na descrição de alguns dos vídeos, a pessoa que escreveu nunca usa a palavra eu, mas sempre se refere a si mesmo e aos personagens do vídeo como nós. Bom, talvez a gente esteja assistindo um caso parecido com um massacre da Serra Elétrica, onde uma família de malucos sequestram pessoas aleatórias. Ou quem sabe algo parecido com um filme Fragmentado, onde a gente tem um birutinha da cabeça com várias personalidades diferentes. Quer dizer, essa é uma possibilidade bem provável, já que a gente nunca vê mais ninguém além da Daisy e desse cara. Mas cá fica a pergunta de $1 milhão. Seria possível que um cadáver ainda esteja vivo? Em alguns dos vídeos, além do fato da gente estar assistindo um maluco brincar com um cadáver, é possível se ter a estranha impressão de que a Daisy continua viva de alguma forma, ou ao menos presente de uma forma meio sobrenatural. Como por exemplo o corpo surgindo em lugares do nada, ou objetos se movendo sozinhos, sem contar o fato de que no último vídeo, aparentemente ela acaba fugindo da casa onde ela estava presa. Na verdade não fica muito claro se esses movimentos são interferências do próprio sequestrador, mas durante a descrição do mesmo vídeo é possível se perceber que os hospedeiros não ficaram muito contentes com a saída dela, e principalmente não acreditam que isso realmente aconteceu. Um outro vídeo também serve como dica para a possibilidade do corpo ainda estar vivo, que é o Daisy Trumbull, onde aparentemente ela não só caiu das escadas sozinha, como também é possível escutar o choro de uma mulher, muito provavelmente representando o próprio choro dela. Bom, muita coisa até hoje ainda é incerta sobre a origem do corpo. Até porque hoje em dia é basicamente impossível de se encontrar outros 2 vídeos que infelizmente foram deletados pelo YouTube por violar as diretrizes. Então quem sabe que tipo de dicas a mais a gente teria depois de assistir eles. Bom, outro elemento importante para a gente analisar é o próprio canal em si, com um nome que, bem, não é bem um nome que a gente espera quando se trata de uma série de vídeos sobre um cadáver com poderes psíquicos. Robert Helpman é um nome de um ator e dançarino muito famoso nos anos 30 até os anos 80, que no começo da sua carreira escrevia seu nome sem o último N, e decidiu mudar por recomendação de um amigo para que seu nome não tivesse 13 letras, que supersticiosamente representam um número de azar. Toda essa história é muito importante porque o próprio Robert, ator, é o único que possui um N a mais no sobrenome, e que possui uma vida pública o suficiente para ser famoso. E os paralelos com ele não terminam só aí. Robert, em toda sua carreira como ator, fez o papel de diabo por volta de 4 vezes, além de ter representado diversos vilões várias vezes. Esse fator foi tão chamativo em sua carreira que até seus próprios amigos diziam que se chegasse o dia em que Robert olhasse nos olhos do próprio diabo, ele poderia rir. Mas então é só isso? Porque o criador do canal decidiu criar um conceito assustador e bizarro ao redor desse ator em específico. Bom, pra gente entender isso do começo ao fim, a gente vai precisar voltar para o ano de 1968, com o lançamento de um filme conhecido aqui no Brasil como O Calhambeque Mágico, onde o próprio Robert faz o papel de um vilão que aparentemente sequestra crianças. E se a gente for parar para analisar o canal em si, a própria Daisy possui algumas características infantis, tais como brincar com brinquedos, brincar de esconde-esconde e tropeçar pela casa. Além do fato mais esquisito, que é o quanto os sequestradores tratam ela como se fossem pais superprotetores, usando frases como dar um beijinho para melhorar. É importante também perceber alguns outros paralelos muito interessantes que um canal americano chamado Inside Your Mind levantou sobre a série toda em si. O primeiro deles é que o filme do Calhambeque Mágico é um filme natalino muito popular nos Estados Unidos até hoje, onde as famílias se sentam para assistir durante as festas. E não só isso, que a própria Daisy representa o Natal. Sim, isso mesmo, o próprio Natal. É só perceber os sons revertidos que a gente escuta durante a vasta maioria dos vídeos. Todos eles são trechos editados de um álbum dos anos 20 chamado Papai Noel se escondeu no seu fonógrafo. Músicas desse álbum não só tocam sempre que a Daisy aparece, como também tocam durante o primeiro e o último vídeo do canal. A própria Daisy é o Natal. Ele chega durante a época do ano, deixando todos alegres durante a sua estadia, com brincadeiras e comidas saborosas. Mas infelizmente chega um dia em que ele vai embora, e nós somos obrigados a tirar a máscara que usamos para voltarmos para o dia a dia. Eu sei que é uma forma muito bizarra de representar uma época tão legal do ano, mas é impossível não perceber o quanto essa explicação faz sentido. Então por hoje nós vamos ficar com essa mesma.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, e novamente eu peço desculpas se esse vídeo parece ter sido meio apressado, mas eu tive que improvisar alguma coisa de última hora só para vocês não ficarem sem vídeo essa semana. Eu agradeço por terem assistido até aqui e não esquece de recomendar algum mistério da internet ou algo interessante pra gente trazer na próxima semana. Valeu pelo apoio e a gente se vê na próxima.